A paz do Senhor, amadas! Sejam muito bem-vindas ao nosso devocional. Já peço para você, pegue um caderno, caneta, a sua Bíblia e vem, porque Deus tem algo para você no dia de hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 1 e o versículo 18. Vamos ler juntas? É muito importante no devocional você ler a palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o que nós vamos meditar nesse devocional é na parte B do versículo 20, que diz: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E eu quero falar com você nesse devocional sobre gerar. Nós sabemos que gerar é o ponto de partida para o nascimento. E nesse primeiro devocional eu quero falar sobre esse ponto de partida que Deus tem para as nossas vidas. É o início de todas as coisas. Aqui, Maria estava recebendo de Deus um chamado de gerar o Salvador do mundo. Olha que coisa preciosa essa mulher recebeu. E eu tenho uma notícia de Deus para você. Assim como Maria recebeu um chamado de gerar o Salvador Jesus, eu e você também recebemos esse mesmo chamado. Olha que privilégio sermos agraciadas, bem-aventuradas, de poder carregar em nós algo que é celestial, sermos escolhidas. Você é escolhida do Senhor para gerar. E no devocional de hoje nós vamos aprender: será que temos gerado? Será que verdadeiramente temos entendido que nós estamos preenchida por algo que é celestial e temos valorizado essa presença de Deus sobre as nossas vidas? Primeiro, nós precisamos entender que o que Maria foi designada a gerar não era algo dela, mas a palavra vai dizer: o que está nela é gerado do Espírito Santo. E amada, quando algo é meu, eu faço o que eu quero daquilo. Mas quando não é meu, eu preciso obedecer as ordens daquele que me designou cuidar daquilo que ele me entregou. Você está entendendo? Quando Deus chegou através do anjo e disse: ei Maria, você vai gerar, mas o que você vai gerar não é seu, é do Espírito Santo. Você apenas vai administrar aquilo que eu estou confiando a você. É assim que Deus faz comigo e faz com você. Ele planta em nós um projeto, Ele planta em nós algo celestial. Só que muitas vezes nós queremos ir pelo caminho que nós queremos, fazer da maneira que nós queremos, e Deus hoje nesse devocional está te trazendo esse alerta: ei filha, eu te chamei, eu te escolhi, eu coloquei em você algo para você gerar, mas não se esqueça que não pertence a você. Se pertence ao Senhor, precisamos obedecer aquilo que Ele quer que nós façamos com aquilo que Ele tem entregado a nós. E Maria obedeceu, ainda que fosse algo desafiador, ela escolheu obedecer. E a pergunta de Deus para você nesse devocional agora é: você está disposta a obedecer? Maria, ela ia gerar algo muito específico. Ela ia gerar Jesus, o Salvador, algo que nenhuma outra mulher faria. Somente ela geraria Jesus. E eu quero dizer para mulheres que estão aqui: o que Deus vai confiar a você é único. Você pode muitas vezes admirar mulheres de Deus, você pode muitas vezes ter referências espirituais,
mas aquilo que Deus vai plantar em seu coração é único. É algo entre você e Deus. Você pode admirar ministérios, você pode admirar chamados, mas o que Deus confiará a você é do seu jeitinho que você vai executar para o Senhor. Muitas pessoas se frustram porque elas olham o chamado das outras pessoas, mas existe uma coisa: Deus chamou cada mulher para um chamado específico, e por mais que Deus tenha levantado várias mulheres para pregar, várias para cantar, várias mulheres para serem donas de casa com excelência, cada uma vai executar o chamado do Senhor do seu jeito. Então eu digo para você, não se compare, não olhe para outras mulheres e queira ser igual a elas, enquanto Deus está dizendo para você: o que eu gerei em você é único. Muitas vezes você não consegue desenvolver o seu chamado porque você olha para uma outra mulher e fala: eu nunca vou conseguir ser daquele jeito, e Deus está dizendo: eu não te chamei para ser daquele jeito ou executar o chamado da maneira que ela executa. É da sua maneira, é do seu jeito, e é assim que eu vou usar a sua vida. Maria, ela não estava preocupada se ela ia gerar igual outra mulher. Ela sabia que o que Deus confiou a ela era único, era gerar Jesus. E o que Deus confiou para você, amada, fazer é único, e através daquilo que Deus colocou nas suas mãos, muitas pessoas serão alcançadas, não pelo que você copia, mas pelo que você gera da parte de Deus. Oh, glória! E quando Maria recebe essa missão, a Bíblia vai dizer que ela vai receber isso pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo na vida dela. O primeiro passo para você gerar, para você ter início na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, entender o seu chamado, é ser cheia do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, a obra dele é, em primeiro lugar, nos convencer, nos dar convicção do pecado. O Espírito Santo em nós, ele acusa: não vai por esse caminho, é pecado. Não vai por esse caminho, você vai estar afastando a sua vida de Deus. Não faz isso, não faz aquilo. O Espírito Santo nos direciona. O Espírito Santo nos dá convicção do pecado. Por isso que uma pessoa que vive uma vida de pecado e para ela a consciência não acusa, ela está distante de Deus, e o Espírito Santo não está atuando na vida dela. O Espírito Santo também tem a função de nos capacitar na nossa vida cristã. É Ele que nos ensina, é Ele que nos direciona, é Ele que abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais para ver, ouvir e entender o que Deus quer e o que Deus tem para nós. Por isso, quando estamos confusa, com a nossa visão turvada, os nossos ouvidos tampados, precisamos orar e pedir: Senhor, que eu verdadeiramente seja cheia do Espírito Santo, que verdadeiramente eu esteja gerando pelo Espírito Santo. E gerar, amadas, pelo Espírito Santo não é forçado. Você não consegue forçar algo da parte de Deus. Eu, por exemplo, queria ser cantora. Nunca daria certo. Na minha mocidade, na minha juventude, quando eu tinha ali os meus 11 anos, eu sonhava em ser cantora. Era uma convicção minha, mas o que o Espírito Santo tinha para mim era outro caminho. E através de uma vida posicionada, eu entendi que Deus me chamou para outro caminho. Ser esposa de pastor, estar na frente da obra, ser uma influencer digital do reino de Deus e estar ministrando a palavra do Senhor. Então eu digo para você, você pode até sonhar, você pode até fazer planos, mas são os planos do Senhor que vão gerar verdadeiramente em você e vão dar frutos. Então se posicione e peça a Deus: Senhor, qual é o meu chamado? O que eu tenho para gerar, para frutificar? O certo é que o que Maria gerou não era para ela, era para se revelar algo de Deus para o mundo. Você está entendendo? Deus quer usar você para gerar algo que não diz respeito a você e não é para você, mas através de você o nome dele vai ser glorificado e vidas serão transformadas através daquilo que ele entregar nas suas mãos. Por isso precisamos ter muito cuidado com as coisas que Deus entrega em nossas mãos para gerar e administrar. Maria se posicionou. Para nós caminharmos para o fim, nós vamos ler Mateus 1, o capítulo 23, que diz assim: o anjo dizendo para José:
Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. 3 pontos de partida que fizeram o céu, Deus olhar para Maria e dizer: você está pronta para gerar o Salvador e você é escolhida para gerar o Salvador. Em primeiro lugar, ela era virgem. Ela estava vazia. O seu ventre não possuía bebê algum. O que isso significa? Enquanto você estiver cheia das suas vontades, enquanto você estiver cheia dos seus propósitos, Deus não vai poder preencher a sua vida daquilo que Ele escolheu para você. Então, nesse devocional, o Espírito Santo te convida a meditar, a olhar para dentro de si e ver o que tem ocupado o seu coração. Quais são os desejos do seu coração? São desejos da carne? São desejos para as suas próprias realizações? Ou assim como Maria, você está virgem, você está vazia, você está disponível a receber o que Deus tem para você conceber? Em segundo lugar, a palavra do Senhor vai dizer que a virgem conceberá. Em primeiro lugar, era virgem. Em segundo lugar, ela iria conceber. O que é conceber? É desenvolver. É você deixar crescer, é você gerar a vida. Eu fico imaginando Maria concebendo Jesus. De repente, o coraçãozinho lá plantado pelo Espírito Santo começa a bater. E aí começa a crescer os bracinhos de Jesus, as pernas, começa a crescer o cabelinho, as unhas. Maria estava concebendo Jesus. Algo lindo que iria nascer. Mas eu tenho certeza que não foi fácil para ela conceber o Salvador. Muitos desafios, muitos julgamentos, muitas críticas. Mas ela decidiu conceber algo do céu. O seu plano, o seu projeto em Deus, ele está em fase de crescimento. E isso não vai ser fácil. Conceber os projetos de Deus nunca será fácil. Antes mesmo de Jesus nascer, já foi intentado por Herodes matá-lo, porque era um projeto divino. E você acha que quando Deus plantar algo em você e você for conceber, você for dar desenvolvimento a esse projeto, vai ser fácil para você? Com certeza não, minha amada. Porque assim como Maria estava concebendo Jesus, evoluindo na sua gestação, você está concebendo Jesus também no mundo espiritual, evoluindo no mundo espiritual, e com certeza os Herodes desse mundo vão fazer de tudo para te parar, vão fazer de tudo para te fazer desanimar. Mas existe uma coisa: não desista de conceber, não desista de gerar, porque o que virá através de você transformará a vida da sua casa, transformará a vida da sua família, dos seus filhos, daqueles que estão ao seu redor. Deus vai usar você como uma Maria que vai ter coragem de conceber, enfrentar os desafios para gerar salvação. E em terceiro lugar, Maria estava disposta a dar à luz. Quem entende o propósito do porquê gerou, não guarda para si aquilo que foi plantado em seu ventre. Maria, por 9 meses, concebeu, gerou, cuidou, sofreu, protegeu. Mas quando chegou o momento determinado, ela entregou para que fosse tudo aquilo que Deus chamou para que Jesus viesse a ser. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Nós precisamos ter coragem de dar à luz ao que estamos gerando. Deus está dizendo para você: ei, mulher, você está gerando, você sofreu, você entende que você carrega algo precioso dentro de você, mas agora está na hora de você dar à luz, de você deixar que o que você gerou venha ser cumprimento de promessas sobre o que Deus quer realizar através de você. Às vezes, a gente olha para nós e a gente fala assim: Senhor, eu sofri tanto para gerar esse testemunho. Muitas mulheres sofreram tanto, perderam bebês, sofreram abortos, mulheres sofrendo luto, mulheres em depressão, traumatizadas. Você gerou tudo isso e você está dizendo: eu sofri tanto com isso. E Deus está dizendo: agora é hora de você dar à luz. Agora é hora de você entender que tudo que você passou, tudo que você gerou,
todo sofrimento não é para ficar escondido, não é para ficar guardado, mas é para dar à luz, é para que pessoas sejam alcançadas através daquilo que você gerou. Você tem duas escolhas para fazer com o seu passado. Você pode transformar eles em traumas, ou você pode transformar eles em experiências de cura para outras pessoas. E Deus está dizendo para você: tenha coragem de entregar nas minhas mãos tudo aquilo que você gerou, para que através disso o Senhor possa alcançar mais vidas e muitas almas. Porque para um bebê nascer, ele precisa estar posicionado, encaixado. Se ele não estiver posicionado, ele só nasce se ele for arrancado dali. E Deus está dizendo para você: toma posicionamento. Toma posicionamento, senão eu vou te arrancar do lugar de conforto, para que você entenda que você precisa dar a luz, para que você saia do lugar onde você está. Porque Deus tem pressa em usar a sua vida. Deus tem pressa em que você seja uma mulher virgem, vazia, em que você seja uma mulher disposta a conceber, a evoluir, a deixar o Espírito Santo te fazer crescer. Deus está te esperando a ser uma mulher de coragem, a dar a luz, a deixar que se extraia de você tudo aquilo que foi gerado para alcançar mais vidas. Essa é a palavra do devocional de hoje, que você deixe o Espírito Santo falar com você através dessa palavra e que isso sirva como uma lição, que a vida de Maria sirva como exemplo para que os planos e projetos de Deus sejam cumpridos na sua vida. E não se esqueça, Deus te chamou do seu jeitinho. Não se menospreze, se sinta inferiorizada, diminuída. É do seu jeito que Deus chamou. Deus escolheu só uma Maria. Deus vai escolher você do seu jeito único. Deus não escolheu várias Marias, não. Então, que você seja única no teu chamado. Se Deus te chamou para pregar gritando, prega gritando. Se Deus te chamou para pregar calma, prega calma. Se Deus te chamou para louvar, worship, louva worship. Se Deus te chamou para adorar ao Senhor pentecostal, louva pentecostal. O importante é você ser única e deixar Deus usar a sua vida. Se você foi chamada para ser aquela dona de casa de excelência, seja uma dona de casa de excelência. Receba os pastores com um café abençoado. Receba as pessoas com um sorriso no rosto dentro do seu lar. Acolha as pessoas, não use o lar para fofoca. Se você foi chamada para ser uma professora, faça com excelência, não importa o seu chamado. Você é Maria, o Senhor te fez gerar e não é do homem, é do Espírito Santo. Então dê a luz. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse devocional? Amado Deus, eterno Pai querido das nossas vidas, estamos diante da sua presença com essas mulheres e eu quero te agradecer por cada uma que irá receber essa palavra. Que o teu Espírito Santo que está aqui atravesse a tela desse celular e encontre essa mulher que está do outro lado. E que o teu Espírito Santo entre agora no coração dela e faça brotar um desejo pela sua presença. Em nome de Jesus, nós entregamos esse devocional a Ti, te agradecemos pela sua palavra maravilhosa. Assim oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo devocional. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreve, que sempre vai ter uma palavra de Deus para o seu coração. Compartilhe essa palavra com quem você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus.